Esse vídeo é para você que tem um negócio de serviço ou é um prestador de serviço solo e você tá tentando fazer o seu conteúdo funcionar há 6 meses, 1 ano, 2 anos até. Pode ser até que você já tenha contratado social media, feito curso, mentoria, contratado gestor de tráfego, trocado de agência, enfim, você já tentou de tudo e mesmo assim esse esforço ainda não virou contrato de serviço, não virou consultoria, não virou uma nova fonte de monetização para o seu negócio. Se você está nessa situação, existem 3 motivos principais do porquê isso pode estar acontecendo, que são os motivos mais comuns para negócio de serviço. Serviços que são mais técnicos, que muitas vezes são mais intangíveis e que o fundador ainda não tem a expertise de usar o digital como canal de vendas, canal de marketing. Porque usar o digital é uma expertise que a gente precisa desenvolver. E se você não tem como um prestador de serviço, porque a gente é muito bom em executar, não necessariamente a gente é muito bom em fazer o marketing desse negócio, a gente acaba fazendo muito esforço, mais do que o necessário, justamente tentando entender o que funciona para a nossa realidade que tem esse tipo de negócio. Eu vou entrar agora nos 3 principais motivos, ver se você se identifica com algum e depois eu vou te dar algumas possíveis soluções. O primeiro motivo pode estar na sua comunicação, ou seja, o jeito que você comunica o seu serviço. Pode ser que te falte clareza na hora de comunicar, ou então falta persuasão, ou até mesmo te falta a habilidade de tangibilizar o que você faz. Às vezes você não consegue usar as palavras que o seu público usa, não consegue identificar e por isso a sua comunicação acaba ficando muito vaga. É muito comum, por exemplo, negócios que deixam a comunicação genérica demais, vaga demais, e aí fica muito difícil entender qual que é o problema real que resolve. Um exemplo clássico é assim: você fala de organização financeira para negócios, terceirização financeira, processos, mas aí você diz que você traz prosperidade para os negócios, que você traz clareza. Tudo isso é muito intangível. O empresário não entende o que isso significa na prática. E quando ele não entende, ele não quer contratar. É natural. Para alguém querer contratar algum serviço, ele precisa entender que aquilo resolve um problema. Então, a sua comunicação, ela precisa deixar isso explícito. Então, muitas das vezes as pessoas não conseguem transparecer isso no conteúdo, no formato da atração, da geração de confiança ou da ativação comercial, justamente porque não consegue usar a comunicação certa. O segundo motivo pode estar no formato de conteúdo que você está usando. O formato que você usa não é o ideal para o seu tipo de mercado. Pode ser que você esteja usando aqueles carrosséis todos trabalhados, com muito texto que ninguém lê mais. Ou então você está usando conteúdos muito curtinhos, muito vagos, não tem tanto valor ali. E por isso as pessoas simplesmente não entendem que você é um especialista no que você faz. Ou então pode ser também que você use conteúdos mais longos, muito extensos, mas muito técnicos, que só atraem o seu concorrente, outro prestador de serviço do mesmo nicho que você. Conteúdo bom com um formato errado não vai converter, não vai atrair o público certo, não vai educar e não vai fazer com que as pessoas queiram ter uma conversa comercial com você. E aí o que acontece é que você pode ficar anos postando o formato de conteúdo errado e mesmo assim ele não vai cumprir a função que é justamente educar, atrair, elevar o nível de consciência e te posicionar como referência ali no seu mercado, no seu nicho, na sua região. No final das contas é esforço jogado fora mesmo e é extremamente frustrante. A gente acha que não funciona e a gente deixa de lado, delega para uma pessoa só para cumprir tabela, o que também não vai funcionar. E o terceiro motivo pode estar na sua tração. Você ainda não entendeu onde usar o alcance pago, o que precisa ser usado para atrair, o que precisa ser usado para gerar confiança. Hoje em dia é muito difícil negócios de serviço alcançarem novos públicos e novos mercados sem mídia paga. Porque esse tipo de conteúdo naturalmente não tem tanto alcance orgânico. Ou seja, a gente precisa pagar para aparecer com o que a gente sente que é relevante para o nosso público ideal entender o que a gente faz, qual o valor do que a gente faz. Então, pode ser que hoje você não tenha essa atração, você não tenha conseguido impulsionar o conteúdo certo para atrair novos públicos, alcançar novas pessoas, aumentar a exposição do seu negócio. Ou então você está usando tráfego, mas você não está usando do jeito certo. Pode ser que você esteja fazendo tráfego comercial, direto para uma página de vendas, para um formulário. Só que isso é muito caro hoje em dia e as pessoas não é muito comum a gente querer de um anúncio preencher um formulário para ir para uma reunião para receber um pitch de vendas. Então o tráfego para comercial também hoje em dia é muito caro. E o tráfego só para seguidor também, sem sentido, sem a gente ter uma lógica por trás, também não faz sentido. Só você turbinar sem uma lógica por trás. Então, hoje pode ser que te falte tração ou você está usando a atração errada. Você está usando tráfego pago de uma forma errada. E aí, naturalmente, você vai acabar gastando muito dinheiro e o seu conteúdo não vai performar, seu perfil não vai crescer, você não vai alcançar novas pessoas. Olha, esses 3 motivos, eles são corrigidos com a mesma coisa, que é você, de fato, ter por trás do seu perfil uma metodologia que faça as 3 coisas ao mesmo tempo. Atração, construção de confiança e ativação comercial. Tudo isso na sua estratégia de marketing de conteúdo. Porque hoje, a melhor forma realmente de você posicionar o seu negócio a longo prazo, você diminuir o seu custo de aquisição por cliente, é usando conteúdo. Só que você tem que saber fazer do jeito certo. Até porque, pro seu tipo de negócio, pro nosso tipo de negócio, eu também sou prestador de serviço,
Não é qualquer tipo de estratégia que funciona. Serviço tem características muito particulares. Não é o tipo de contratação, de compra que as pessoas fazem por impulso. Pode até ter uma parcela de pessoas que vai fazer isso, mas em geral as pessoas não compram por impulso. Por quê? Porque são decisões mais complexas. O empresário precisa ver o caixa, ele precisa entender se ele quer tomar aquela decisão agora, se é a melhor decisão para o negócio dele, se é a melhor frente para ele mexer. Então é diferente de um curso, de uma mentoria, onde a gente consegue ir para o checkout, contratar e pronto. O serviço, ele precisa naturalmente de uma tomada de decisão mais complexa. Então, isso precisa, a sua estratégia de conteúdo precisa entender e respeitar isso. E, de fato, quando você tem isso em mente, você entende que você vai precisar de exposição de longo prazo. Não vai ser 3 meses usando uma estratégia que vai fazer funcionar. Você vai precisar de constância, você vai precisar de repetição, você vai precisar de análise sobre o que você está fazendo para você repetir o que você está fazendo de melhor e tirar o que você não está fazendo, que não está dando certo. Ou seja, o meu conselho para você é use a estratégia para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de serviço. A gente aqui já desenvolveu uma metodologia que usa conteúdo pago e conteúdo orgânico para justamente te fazer alcançar mais público, para que você não precise ficar o tempo inteiro gravando, virar um produtor de conteúdo e que você possa de fato se concentrar no crescimento do seu negócio. Se você já entendeu que conteúdo é o caminho para você escalar o seu negócio no longo prazo, que a missão do seu conteúdo é criar posicionamento, criar seu diferencial, mas você ainda não entendeu como fazer isso do jeito certo, você ainda está tentando, trocando de estratégia o tempo inteiro, pagando profissionais que não estão conseguindo te ajudar a atingir o seu objetivo, ainda gastando dinheiro, verbo e tempo, energia à toa, mas você não quer mais ficar na tentativa e erro, você quer realmente um caminho mais curto para você conseguir usar o conteúdo para escalar o seu negócio? Então faz o seguinte, aperta no botão aqui embaixo, você vai conversar comigo ou com alguém da minha equipe, a gente vai entender o seu momento e se fizer sentido o que a gente apresenta aqui, a gente vai te dar algumas opções de níveis de entrega, entendendo qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, o que você já tentou e daí a gente consegue te ajudar a construir uma estratégia que faça sentido para o seu negócio.